Muito bom dia a todos. Professor, meu Deus do céu, estou desesperado. O que foi, meu filho? O Lula vai confiscar minha propriedade. Vou perder minha casa. Vou perder meu sítio. Vou perder minha chácara. O PT é comunista. Calma, calma, meu pequeno samurai. Isso é lenda urbana, tá bom? Não estou defendendo aqui partido nenhum, tá? Essas frases que eu acabei de falar, eu ouvi muito durante as eleições, tá? E já ouvi em outras épocas também, tá bom? O que eu posso dizer para vocês? Não é bem assim. Não é de qualquer jeito e não é um presidente que vai chegar na tua casa e falar, ó, essa casa vai dar para o Estado, nós vamos dar para quem não tem teto. Não é bem assim, tá bom? Então fiquem tranquilos que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa questão, né? Como que o Estado pode... aliás, a pergunta, é possível o Estado tirar de você a propriedade de um bem imóvel, ou bem imóvel também, pode ser, tá? Se for possível, existe um procedimento? Como que é feito isso? É arbitrário? É de qualquer jeito? É ideológico? Depende do partido político, se é comunista ou não? Não, gente. Nós vamos ver com calma isso, tá bom? E hoje nós vamos aprender um pouquinho de direito constitucional para isso, tá? Meu nome é Luiz Fernando, sou professor de Direito, tenho um canal no YouTube gratuito, não tenho intenção de monetizar nada, mesmo porque eu sou funcionário público do Tribunal de Justiça. Eu não posso ter um trabalho extra, a não ser se eu atuar como professor, tá? Então eu não posso ser dono de um canal que monetiza, tá? Ainda que monetizasse, esse dinheiro seria doado, tá bom? Então, clica lá, vai lá no canal @saber-direito, clica lá no sininho e se inscreva e curta nossos vídeos, tá? Tem informação lá pra dedéu, como diz no ditado popular, pra dedéu. Sempre a gente está aprendendo alguma coisa e sempre fazendo esse link do dia a dia. Não tem como, o direito está na nossa vida, né? Eu sou suspeito de falar porque quando eu comecei a aprender direito e estudar muito para poder prestar concursos públicos, inclusive concurso para magistratura, para o Ministério Público, e ainda estou prestando, né? Estou aprendendo muito. É como se você se revelasse na tua frente o funcionamento das coisas, né? Como funcionam as coisas no quesito nos direitos e obrigações das pessoas, tá? Foi muito revelador para mim e apaixonante. É apaixonante estudar direito, aplicar o direito ao caso concreto, tá bom? Então vamos lá, então. Bom, primeira coisa que você tem que ter em mente: o teu direito de propriedade está consagrado na Constituição. Ninguém vai tirar, a não ser que haja uma revolução, né? Queimem a Constituição de 88 e criem outra, tá? Mas, no atual estágio em que estamos, a Constituição Cidadã, que a gente chama, né? A nossa querida Constituição de 88, ela garante a você, dono de terra, de fazenda, dono de casa, dono de chácara, dono de, sei lá, qualquer imóvel, garante para você a propriedade. Professor, onde eu vejo isso? Vamos lá? Vamos lá. Artigo 5º da Constituição, inciso, deixa eu ver, 22. Está escrito assim, curto e grosso: é garantido o direito de propriedade. Ponto. É garantido. A Constituição garante, tá? Eu me lembro na época da eleição do Lula, né? Nessa última eleição, vieram me perguntar.
né? Não vou falar quem, lógico, para não expor, né? Mas a pessoa queria votar no Lula, nada contra, mas estava com medo, porque ouviu boatos de todos os cantos. Ah, porque se o Lula ganhar, ele vai tomar propriedade. Ah, se o Lula ganhar, ele vai confiscar a poupança. Essa ideia também. Eu vou fazer um vídeo também sobre esse negócio de confisco de poupança aí, que também é balela, tá? Tem previsão constitucional protegendo isso. Então, eu expliquei para essa pessoa, falei, olha, e falando também que o Lula é comunista, eu falei, a última coisa que o Lula é comunista, tá? Porque nos anos em que ele foi presidente da República, em outros anos, os bancos foram que tiveram um dos maiores lucros da história, tá? E mesmo porque, na época, havia trabalho privado, empresas trabalhando, lucrando, algumas até lucrando de uma maneira não tão, né, lícita. Enfim, tudo que o Lula o Lula é tudo, menos comunista, tá? Ele pode ser simpatizante do comunismo e tal, mas na prática ele é capitalista puro, tá bom? Pode ficar tranquilo. Não tem, por exemplo, se fosse comunista, hoje nós não poderíamos ter liberdade de expressão, porque o comunismo é uma ditadura. Segundo, o comunismo, existe a socialização dos meios de produção. O Estado toma para si os meios de produção, né? As empresas. E não tem isso. Você está vendo alguma coisa assim? Não. Então fique tranquilo, acalme seu coração, mesmo você sendo de ultradireita, de direita, de centro, de esquerda. Tudo que o Lula é capitalista puro, tá? Não nunca foi, nunca será comunista ou socialista. Ele pode ter ideias, aí sim, tem uma diferença. Ele tem projetos sociais. O fato de haver projetos sociais não confere ao Lula o status de comunista, tá bom? O Fernando Henrique, um grande sociólogo, né, também tinha ideias sociais, tinha projetos sociais, certo? E nem por isso ele foi taxado como comunista, tá, pessoal? A nossa Constituição prevê direitos sociais, sim, direitos trabalhistas, direitos sociais, e nem por isso a Constituição é tida como comunista, tá bom? Então não vá falar besteira aí na rodinha de amigos, por favor, tá? E não estou defendendo Lula, estou defendendo a ideia de que não há comunismo no Brasil, tá? Bom, vamos lá. A Constituição defende o seu direito de propriedade, né? Já falei o artigo 5º, inciso 22, tá? Que garante. Vamos fazer algumas ressalvas. E lá vem o professor com as exceções. Sim, toda regra no direito, quase toda, tem exceção, tá? O direito à propriedade, ela está juntinha, né? Juntinho o direito da propriedade com uma coisa chamada função social da propriedade. Cuidado, não estou falando de comunismo de novo. Função social da propriedade, tá? O que vem a ser a função social da propriedade? Vamos primeiro lá, tá na Constituição, tá? Não fui eu que criei, não foi o Lula, não foi ninguém. Foi o nosso legislador constituinte que colocou esse dispositivo. Vamos lá. A propriedade, artigo 5º, inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Professor, então quer dizer então que eu vou ter que pegar a parte da minha propriedade, da minha casa, vou ter que dar um teto para um morador de rua para atender a função social? De jeito nenhum, tá? Função social tem um caráter, tem uma característica muito técnica, tá? Muito importante na Constituição e no nosso ordenamento jurídico. Não tem nada a ver com isso. Bom,
O direito, a função social da propriedade, ela tem um escopo ou uma gama de funções, né, dentro do caráter social, uma gama de obrigações que nós temos de ter para que preenchamos essa função social. Por exemplo, eu tenho uma empresa, sou empresário, tá? Uma empresa de couro, tá? Eu produzo couro para vender para empresas de bolsa, sapatos, etc. Certo? Certo. Tenho propriedade, sou proprietário, sou capitalista, tenho dinheiro, tenho lucro, dou emprego, pago imposto, perfeito. Só que, se você poluir o rio que passa ali pertinho, você não está atendendo a função social. Percebe? A função social, portanto, é uma obrigação que todos nós temos de não causar mal a ninguém e nem ao meio ambiente. Ou seja, por exemplo, outro exemplo clássico, que você já deve ter passado por isso. Quem nunca teve aquele vizinho chato que liga o som lá nas alturas, né? Aliás, muitas vezes é aquele, nada contra, tá? Mas geralmente é aquele funk pancadão, às vezes até proibidão, e aí você tem um filho de 7, 8 anos, e aí teu filho começa a fazer pergunta, pai, o que significa tal palavra que tá na música? Saia justa, né? Mas às vezes você tem aquele vizinho que coloca aquele sertanejo sofrência, ou aquele rock, enfim, vou colocar todos os gêneros aqui para ninguém falar que eu sou preconceituoso, tá? Então tem o rock, tem o pop, tem o rastapé, coloca alto. Ele está cumprindo a função social da propriedade? Não, ele está descumprindo. Por quê? Porque ele está causando um mal aos vizinhos. Está atrapalhando o direito de vizinhança. Está atrapalhando o direito dos outros, do sossego, da paz. Veja que a função social não tem nada a ver com dar a propriedade para alguém, para alguém que não tem nada, para uma pessoa pobre, desprovida de recursos, tá? Tem a ver com não causar mal a ninguém. Você pode construir um prédio no teu terreno? Pode. Pode construir, sei lá, um parquinho de diversão? Você pode quase tudo. O que você não pode é atrapalhar a vizinhança, você não pode poluir o meio ambiente, você não pode atrapalhar a administração pública, tá? Fazendo isso, gente, você está atendendo a função social. Estou dando só um resumo, tá? Não vou aprofundar muito, tá bom? E na propriedade rural, professor, é a mesma coisa? É, só que com plus, com algumas coisas a mais, tá? A função social da propriedade rural é atendida quando tiver aproveitamento racional e adequado do solo. O que é o aproveitamento racional e adequado? É você fazer cálculos, né, e fazer uma plantação, plantar ou ter gado de corte, gado de leite e tal, mas de maneira racional, sem desperdício, né, sem desmatamento, tá? Utilizar adequadamente os recursos naturais, sem poluir os rios, tá? Preservando o meio ambiente. Também cumpre a função social da propriedade rural quando se observar as disposições sobre a relação de trabalho, ou seja, você tem seus funcionários registrados, pague-os de maneira correta, não pratique o quê? Trabalho escravo, certo? Quarto item, explorar de modo a favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, você, proprietário rural, né, se você tem essa mentalidade arcaica de que o funcionário tem que levar chicotada,
não merece ganhar muito, tem que trabalhar de sol a sol, se matar de trabalhar, tem que fazer quase que ser um escravo, você está defasado, meu querido, tá? Porque você tem que zelar, você é responsável pelo bem-estar. Caso contrário, vai cair uma ação trabalhista, vai os fiscais do trabalho vão lá, vão te autuar, tá? Então é isso, gente. Na função social da propriedade rural é isso. Na propriedade urbana é você atender aos propósitos do plano diretor, tá bom? E também, como eu falei, não causar mal a ninguém. Tudo bem? Então, falei da garantia da propriedade, só que juntamente vem um plus aí que a propriedade tem que atender a função social, que não tem nada a ver com comunismo, tá? Ninguém vai te tomar a propriedade desse jeito, tá bom? Existem critérios objetivos dentro da Constituição e da lei. Não é o bel prazer do presidente, não é o bel prazer do prefeito, não é o bel prazer do governador. Existem critérios, tá bom? Espero que tenham entendido, tá? Bom, professor, quando que a restrição do meu direito de propriedade ou quando que o Estado pode desapropriar o meu imóvel? De repente você comprou um terreno lindo, maravilhoso, construiu uma casa linda, maravilhosa, só que essa casa está bem num ponto ali que o prefeito precisava construir uma escola. E aí? Ou, melhor, você tem uma propriedade rural, 100 alqueires, 50 alqueires, 10 alqueires, 5 alqueires, na beira da rodovia. E aí tem a concessionária que precisa duplicar. E aí, o que você faz? Você chora? Ah, professor, mas o senhor não acabou de falar que é garantida a propriedade? É. Mas e aí? Tem exceções, tá? Qual que é a exceção? Ou quais são as exceções? Quando há interesse público, tá? A administração pública ela é regida por dois grandes princípios. A supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público está acima, e a indisponibilidade do interesse público, ou seja, o administrador não pode dispor daquilo que é de interesse público, tá? Bom, então tem três situações, quando o prefeito, né, ou o governador declara necessidade pública daquele bem, ou utilidade pública, ou interesse social, tá? Óbvio que isso não é dado de coração, você não vai dar de coração essa propriedade. A Constituição fala que a lei estabelecerá, tem uma lei para isso, o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Sacou a parada? Então o governo vai desapropriar, o prefeito vai desapropriar para fazer uma creche, uma escola? Vai, meu filho. Só que tem a contrapartida. A prefeitura, o Estado, a União vai ter que te indenizar, vai ter que te pagar de forma justa. Professor, o que é justo? Define para mim, porque para mim justo é uma coisa, de repente para a prefeitura justo é outra. Normalmente nos processos em que envolve desapropriação, processos judiciais, né, quando não há um acordo com o ente público, há um processo que a prefeitura, o Distrito Federal, a União, o Estado, entram com um processo, né, e normalmente eles já têm um laudo de avaliação. Só que, claro, obviamente que é um laudo parcial, né, que é de acordo com o interesse da municipalidade.
E aí o juiz ele tem que nomear um perito imparcial, para que possa analisar se aquele dinheiro que está depositado em juízo, né, ou que às vezes já pagou ali para o dono do imóvel, já a gente chama de calção, né, deixa ali depositado em juízo para garantir a indenização, às vezes é insuficiente. E aí o juiz, o que ele faz, pessoal? Nomeia um perito, um especialista, um expert, porque o juiz não é perito em avaliação de imóvel, tá? O juiz é expert em leis, tá? O juiz não é médico, por isso precisa de laudo médico em determinados processos, e nesse caso precisa de um laudo ou do engenheiro ou de um avaliador. Feita essa análise, essa avaliação, às vezes é mais de uma, tá? O juiz fixa o valor a ser indenizado. E aí a prefeitura, o Estado ou a União tem que pagar. Tá? No caso, por exemplo, é muito comum as concessionárias de rodovia, quando elas vão duplicar, pessoal, e às vezes é por isso que demora também, duplicar grandes, extensas faixas de terra, né, pegar grandes faixas de terra, elas pegam pedaços, trechos de sítios, propriedades rurais. Para cada proprietário rural, para cada pedacinho de terra ali particular, ela tem que, se ela não conseguir administrativamente entrar num acordo, ela tem que entrar com uma ação judicial para cada proprietário de terra para oferecer uma indenização e, não tendo acordo, o juiz vai lá, nomeia um perito imparcial e paga-se o valor justo, o valor de mercado, normalmente é o valor de mercado, tá? Normalmente as concessionárias oferecem um valor bem pequenininho, e aí o parecer técnico do dono da terra, ele coloca o valor lá em cima. Então, vamos supor, a concessionária oferece 50 mil reais, 40 mil reais. O dono da terra fala assim, não, minha terra vale R$1 milhão. E aí? E aí o juiz, né, tem que achar o valor justo. E aí é quando ele nomeia um perito, tá bom? Feita a desapropriação, e aí a concessionária é emitida na posse. O que é emissão na posse? Ela toma a posse do imóvel, da parte que foi desapropriada, e ela já começa a fazer todos os procedimentos para fazer a duplicação, tá bom? Assim o procedimento também é parecido quando há desapropriação para creche, para escolas, para, sei lá, fazer um depósito de água, né? Um negócio grande lá, como é que chama? Um depósito de água, uma caixa d'água gigante para o bairro, para servir o bairro, né? E assim vai, tá bom? Então a sua propriedade não corre o risco, em tese, de ser você não corre de ser expropriado, mas sim desapropriado, tá? Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, tá? Não é em título, não é nada, é em dinheiro, tudo bem? Tá? Bom, tem um outro caso que a gente chama de requisição, tá? O que é a requisição? Vou dar um exemplo simples. O policial está a pé, está ali fazendo a ronda dele ali no centro de São Paulo, vamos pegar na 25 de março, e está ali, às vezes de bicicletinha, pedalando na maior moral, olhando ali se tem alguém ali estranho e tal, e aí de repente ele vê um humilhante assaltando e correndo. O que ele faz com a bicicletinha? Ele deixa a bicicletinha, porque não vai alcançar. O que ele pega? Ele pega uma moto de quem estiver ali na hora. Fala, peraí, dá essa moto aqui, estou requisitando essa moto. Polícia, dá essa moto. Você tem que dar. É uma requisição.
Ele não está pedindo, ele está ordenando, tá? E aí ele pega essa moto, corre atrás, chama o Copom, tal, e chama reforços, tá? Isso é a requisição. Quando você, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Ou seja, aquele policial que pegou tua moto para perseguir um bandido, se houver dano à sua moto, ele cair com a moto, estragar a moto, haverá uma indenização posterior. Por isso que é ulterior, significa posterior, se houver dano, tá? Isso é a requisição, tá bom, pessoal? Bom, falamos sobre muita coisa, já estou quase encerrando, tá? Eu não vou falar das leis específicas sobre desapropriação urbana, rural, tal, né? Que tem as leis específicas, mas só para vocês terem uma ideia e desmistificar essa questão de vou perder minha propriedade por causa do comunismo. Para com isso, meu filho. Leia, estude antes de falar besteira, tá bom? Bom, o próprio artigo 5º fala, no inciso 24, olha, a lei estabelecerá procedimento para a desapropriação, por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Então, a lei, vai ter uma lei, ou mais de uma lei, né, dependendo do caso, para estipular isso. Por quê? Para poder garantir a você o contraditório, ampla defesa, se bem que, no caso de desapropriação, a matéria que você vai discutir mais é o valor do bem, tá? É o valor do bem, não tem muito o que fazer, tá? Bom, vou falar de mais uma, mas a doutrina, alguns doutrinadores não chamam de desapropriação, chama de expropriação, tá? Expropriação. O que é a expropriação? O que é expropriação? Artigo 243. Vamos lá, o artigo 243 da Constituição Federal, gente. Deixa eu ver aqui. A expropriação é diferente. A expropriação é quando o Estado realmente toma a propriedade e não te paga nada. Professor, mas então o senhor mentiu para mim. Não, não menti não. É porque é um outro assunto muito mais grave. É algo muito mais sério, tá? É quando, por exemplo, é utilizada a propriedade rural para cultivo de plantas psicotrópicas. Dito de outra forma, para cultivo, por exemplo, de maconha, né? Do princípio ativo da cocaína, da papoula, né? E aí a propriedade ela é confiscada, por isso chama confisco, tá? Confiscada. Está no artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer país, de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo, exploração de trabalho escravo, olha a gravidade, hein? Na forma da lei, serão expropriadas, quer dizer isso? Confiscadas. E destinadas à reforma agrária. Então, vamos pegar essa terra, você cometeu um crime, né? Não é justo que você utilizou a propriedade como instrumento de crime, continue dono dessa propriedade. Concorda? Não é justo? Pois é. Então é destinado à reforma agrária, a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Tá? E aí vai além, parágrafo único, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo,
será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica. Eis, então, o único caso em que você perde o bem e não tem indenização. Quando você pratica um crime utilizando a tua propriedade, seja rural ou urbana. Tá? Existem casas aí que a pessoa cultiva maconha mesmo, fecha tudo, coloca luzes para poder, a luz, não sei que tipo de luz que é, coloca em estufas dentro da casa, tudo fechado para ninguém ver, para poder fazer o cultivo da planta. O que acontece com essa casa? Ela é expropriada, tá bom? Meus queridos, espero que eu tenha desmistificado um pouco isso, tá? Deixando bem claro que aqui não tem partido político, não tem presidente preferido, tá? O intuito aqui mesmo é esclarecer a vocês para tirar um pouquinho esse vício que nós temos de poder, de querer tudo que é social, tudo, a palavra social parece que virou sinônimo de comunismo. Não, a nossa Constituição está permeada de direitos sociais, tá? E nem por isso ela é considerada comunista, tá bom? Comunismo é outro termo, um bom historiador pode definir com muita propriedade o que é o comunismo, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.